nada mais. Deixar de lado a velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar atrás, só olhar a Cristo, nada mais. Estar com Ele a cada instante, seguir teus passos, ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Nada mais. Deixar de lado a velha estrada em que outrora você, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar atrás, só olhar a Cristo, nada mais. Estar com Ele a cada instante, seguir teus passos, ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada.
de não olhar atrás, só olhar a Cristo, nada mais. Deixar de lado a velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar atrás, só olhar a Cristo, nada mais. Estar com Ele a cada instante, seguir teus passos, ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada. Te recebi como mãe aos pés da Santa Cruz. Te recebi como mãe, Maria. Me estenda sua mão, toma minha pobre vida, querida mãe, me conduz à salvação. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo Senhor Jesus. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo próprio Jesus. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo Senhor Jesus. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. És Maria, o caminho que a Cristo conduz.
aos pés da Santa Cruz. Te recebi como mãe, Maria. Me estenda sua mão, toma minha pobre vida, querida mãe, me conduz à salvação. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo Senhor Jesus. És Maria, o caminho. Maria, te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo próprio Jesus. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo Senhor Jesus. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. És Maria, o caminho que a Cristo conduz. Te recebi como mãe, aos pés da Santa Cruz. Te recebi como mãe, Maria. Me estenda sua mão, toma minha pobre vida, querida mãe, me conduz à salvação. Te recebi como mãe, Maria. Te recebi como mãe e guia. Te recebi como mãe pelo Senhor Jesus.
Salve Maria, boa noite pessoal! Vamos começar a nossa live? Antes de começar, vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Deus Nosso Senhor, porque eu já estou vendo aqui, pessoal, a luz dando algumas falhas, eu estou morrendo de medo de perder a luz aqui, a energia. Então vamos rezar comigo uma Ave Maria, sem esquecer que hoje é véspera de uma solenidade mais do que especial, a encarnação do Verbo. Então vamos rezar essa Ave Maria com bastante fervor, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Nossa Senhora, para que nos dê bastante amor a Deus para buscar essa vida de união. Né? E essa vida de união, para nós, principalmente consagrados a Nossa Senhora, é uma vida de união mediada por Nossa Senhora. Então vamos rezar essa Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gente, eu sei que essa oração que eu vou fazer agora, e que eu peço para vocês me acompanharem, é uma oração para gente que está a caminho numa viagem, dentro de um carro, mas como fala de São Gabriel, eu gostaria de rezar com vocês para abrir essa via aqui, né, da internet, para a gente passar a mensagem que vocês precisam receber, ok? Então vocês podem repetir comigo. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a celeste hierarquia, guardai-nos nesta via. São Gabriel, São Miguel e São Rafael, rogai por nós. Então, enquanto a nossa convidada de honra não chega desde Portugal, vamos dá um oinho aí para todo mundo. Olha aí, Jaqueline, eu não sei quem é esse Souza, Francenildo, Missão Arca Portugal tá aí. Tesouro Divino, Andressa, Andressa do Paraguai, que agora mora no Brasil. Que mais? Mariere Belo da Silva, Luísa. Vamos convidando mais pessoas? Leise, Léo. Oi, Léo. Falei com o Léo essa semana, lá do Rio Grande do Sul. Laís. Será que é a Laís minha amiga? Ah, é a Laís minha amiga, mas não sabia que ela era Mendes, não. Ai, Jesus. Aqui tem mais pessoas, né? Roberta, Daiane. Cadê o pessoal da Angola? Sandra. Acho que Sandra é de São Paulo. Quem mais? Ai, Jesus. A Roberta aqui de novo, né? Uxi. Pessoal, ao invés de aumentar, tá aí diminuir, né? Tava em 19, agora estão em 12. Convida aí o pessoal, gente. Saudades. Ah, Sandra é do Rio. Pensei que era de São Paulo, porque tem um sobrenome meio estrangeiro, né? Então, acho que nós podemos começar? O que vocês acham? Convida aí o pessoal. Pessoal, vamos aí intercedendo, vamos convidando mais pessoas. Agora! Que está nas coisas. A irmã Lúcia tá chegando aí, gente.
Oi, Hermana! Vamos contemplar aí a Nossa Senhora que está ao fundo da senhora aí, né? A senhora está com um fundo mais cheio de cor, né? Eu estou aqui nessa tela negra. Escolheram para mim, não foi eu que escolhi. Mas pelo menos a senhora está aí com a Virgem aí do lado, porque a minha está na minha frente, não tem como mostrar. Vou girar um pouquinho aqui, ó. Então, salve Maria, irmã, salve Maria a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui participando dessa live. A gente já rezou, irmã, enquanto a senhora não estava aqui conosco. A gente já rezou, pediu ali São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a celeste hierarquia para abrir nossa via aqui dessa live de hoje, tá bom? Ai, Jesus! Eu nunca estive tão perto e tão longe, né? Olha aqui, eu estou em cima da senhora. Eu não sei como é que a senhora está. A senhora está embaixo de mim aqui na imagem. Ai, Jesus. Então vamos começar. Então, né, sob a intercessão aqui de Nossa Senhora, nesse mistério da anunciação e da encarnação do Verbo, nós vamos começar. Eu peço para o pessoal que está aqui online, convide mais pessoas, que esse tema é importantíssimo. Eu acredito que vai ficar gravado e depois a gente vai jogar no YouTube, porque tem muitas pessoas que nos acompanham, mas não tem Instagram. Então já estão esperando lá no YouTube, né? Então nós vamos lá. Bem, acho que todo mundo ficou sabendo, né? O título da nossa live é sobre o uso de anticoncepcionais ou anticonceptivos para terapia, né? Pra efeitos terapêuticos, para enfermidade, no uso de enfermidade. Então, o tema é, assim, muito polêmico, né? E eu gostaria de anunciar para vocês, né, que a Fraternidade Arca de Maria, por meio da nossa irmã Lúcia, quando ela estava ali a estudar, agora eu já estou falando um pouco portuguesado, a estudar teologia lá em Petrópolis, ela fez um estudo que foi para sua monografia, um estudo para o final de curso, né, trabalho de final de curso, e que virou livro, né, a respeito dessas pesquisas, onde ali aí ciências naturais, né, ciências biológicas, químicas e a moral católica para saber o efeito dos anticonceptivos no corpo da mulher, né? Tanto a mulher que está ainda, principalmente em vida sexual ativa, né? Então, o título do livro é Anticonceptivos provocam aborto? A gente já sabe que provoca, né, gente? Avaliação moral no uso de anticonceptivos hormonais para fins terapêuticos. Então, o objeto moral aí do estudo foi saber o que faz os anticonceptivos no corpo da pessoa que está usando para fins terapêuticos, né? Tem uma endometriose, tem ovários policísticos, etc. Mas será que eles tratam mesmo essa doença? Né? É isso que a gente vai perguntar aqui para a irmã Lúcia. Ela vai explicar, então, em poucas palavras, se é possível, né? Do que se trata essa problemática que foi trabalhada no livro. Então, antes de mais, boa noite a todos, que ainda não disse bem boa noite. Aí, para quem está desse lado do Atlântico e para quem está já aqui deste lado do Atlântico, queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? A Deus esta oportunidade de poder partilhar com mais pessoas esse estudo, né? Que foi uma graça que nós tivemos como comunidade. Foi um estudo feito em colaboração com o Padre Anderson, que é um professor da UCP, que ele é doutor em Filosofia pela Universidade de Navarra e é mestre em Teologia Moral pela Universidade de Santa Cruz, da Roma. E também este trabalho foi possível de ser divulgado e chegar a mais pessoas graças à livraria Benedictus, né? que proporcionou a edição do livro. E, assim, em poucas palavras, é impossível traduzir tudo, mas em poucas palavras, a grande questão que ele me colocava era: muitas mulheres usam, né, anticonceptivos para fins terapêuticos, como a senhora disse, para várias coisas, desde coisas mais simples como a acne,
até coisas mais graves como hemorragia severa, né? Que acontece muito quando se entra em pré-menopausa, ou as primeiras, quando se começa a ter no início de menstruação. Algumas meninas também têm hemorragias muito fortes. Então, é muito usado, os anticonceptivos são muito usados, e existia sempre essa, para mim, alguma questão sobre se efetivamente poderiam ou não provocar aborto. Porque a gente escuta já há longa data, mas eu nunca tinha lido num artigo científico que realmente comprovasse esse facto. Nós ouvimos nas palestras de doutrina católica aqui e ali, mas eu nunca tinha lido, nunca tinha tido uma fonte científica mesmo que me provasse. E, claro, a gente sabe que em 1968 Paulo VI publicou a Humanae Vitae, né, que trata da regulação dos nascimentos, e no número 15 diz lá que a mulher pode recorrer a um anticonceptivo se quiser tratar alguma enfermidade, desde que o objetivo não seja tornar infecundo o ato sexual. Portanto, essa infecundidade seria um efeito secundário não desejado diretamente. Só que o que é que aconteceu? Repara, desde 1968 até agora já passaram mais de 60 anos. Uau! Mais de 60 anos. Então, muitos compostos novos, outras concentrações, e nós hoje já temos, 60 anos depois, já temos muita informação de como é que os anticonceptivos funcionam. Na altura não se tinha, quer dizer, a primeira pílula foi aprovada pela FDA, que é o organismo regulador dos Estados Unidos, em 1957. Depois, para fins de anticonceptivos, foi em 1960, sabia-se pouco, não é? Hoje já temos muito mais informação. Então, o que se pretendeu com esse estudo foi recolher vários artigos científicos que explicam como é que a pílula atua, ok? Recolher informação sobre os parâmetros que estão envolvidos nesses processos de funcionamento e calcular, a partir de uma fórmula matemática, estimar a probabilidade de que estes compostos têm de provocar aborto. Então, não é um estudo com base num vídeo do YouTube ou com base numa página da internet, entende? Foi muitos artigos científicos de revistas de renome, e esses dados foram recolhidos e trabalhados para poder, então, apresentar ao público essa probabilidade de ocorrência ou não de aborto. Basicamente, o estudo, em poucas palavras, consiste nisso. Então, irmã, então tem que ficar bem claro, né? Esse estudo não foi para já comprovar algo que a gente já sabe, que os anticonceptivos provocam aborto, né? Foi Sim. mesmo para saber o que causa no corpo da mulher, mesmo que ela esteja usando para outra coisa. Né, que no caso o erro do uso do anticonceptivo também não é só não provocar o aborto, que já é gravíssimo, né? Que é provocar o aborto, que é gravíssimo, mas também é tornar a pessoa infecunda, né? Tentar impedir, causar ali um engano ali, impedir que a pessoa conceba. Mas na realidade, com esses anticonceptivos de hoje, a concepção acontece. Só que eles lançam mão de um outro mecanismo para não engravidar, que seria impedir a anidação do ovo, né? Então, Sim, não é... Eu acho que é muito importante, irmã, quando nós vamos fazer uma avaliação moral de uma ação, ou seja, poder avaliar se esta ação é ou não lícita moralmente, nós precisamos de descrever muito bem a ação. Assim, muitos erros a nível moral, da avaliação moral, são cometidos precisamente porque não há uma boa descrição da ação. Então, por exemplo, se eu disser, esta manhã a Adriana tomou uma pílula, eu posso avaliar esta ação moralmente? Não posso, porque eu não sei o que é que ela fez efetivamente. Podem ter acontecido uma de três coisas. Ou ela tomou a pílula para tornar o ato sexual infecundo, portanto o ato conjugal infecundo, é uma opção, né? Ou ela tomou para tratar um problema de ovários policísticos, uma segunda opção, ou ela tomou para provocar um aborto, por exemplo, com uma pílula ao dia seguinte, ou RBU 486. Portanto, estas três ações externamente parecem a mesma coisa, né? Ela tomou a pílula, ponto. Mas, no fundo, a intenção foi distinta. O livro trata da segunda opção, ok? O livro não trata nem da primeira, nem da terceira, então é muito importante a gente focar nisso. É o que a gente está a falar esta noite, ok? O uso de uma pílula para fins terapêuticos, porque as outras questões envolvem outras dimensões morais, então fique bem claro que as outras questões podemos tratar no outro dia, mas hoje não.
Uhum. Então era isso mesmo, para deixar bem claro que a gente não está falando do anticonceptivo enquanto anticonceptivo para evitar filhos. É o uso do anticonceptivo para tratar doenças. Então aí já vem a pergunta. Irmã, qualquer anticonceptivo pode ser usado para fim terapêutico? Então, para fins terapêuticos, nós costuma-se usar anticonceptivos hormonais. Eu vou ver se vocês conseguem ver esta imagem aqui que eu preparei para ser mais fácil. Vamos cá ver como é que a coisa vai ser. Então, são anticonceptivos hormonais que são constituídos ou por estrogênio junto com progesterona, ok? Tem essas combinações, os dois juntos, ou Sim. só com progesterona, ok? E aparecem em várias fórmulas. Vou mostrar para vocês, esperem um pouquinho. Que é bom saberem, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem várias formulações. Pode ser ou anel vaginal, ou adesivo, ou implante subcutâneo, que é esse pauzinho aí que a mulher tem na mão, é um implante, ou injetável, ou comprimido normal, ou a espiral com um depósito de progesterona. Por quê? Vocês vão ver a diferença aqui. Aqui temos uma espiral, mas é com cobre, que não se usa para fins terapêuticos. Essa aqui que tem um branquinho é um depósito de progesterona. Então são compostos hormonais que usa para fins terapêuticos. Por exemplo, o preservativo não vai usar para fim terapêutico, né? Não, de forma alguma, preservativo. Então são os hormonais que são. Então, os hormonais podem ser usados para fim terapêutico. Sim. Irmã, dos anticonceptivos usados para tratar essas enfermidades, todos podem provocar aborto? Olha, irmã, dos atuais compostos no mercado, todos de alguma forma apresentaram uma certa probabilidade de provocarem aborto. Agora, varia no nível. Uns têm uma maior probabilidade, outros menos. Essencialmente a diferença está na capacidade maior ou menor de realmente impedir a ovulação. É isso que vai fazer com que a probabilidade de provocar aborto seja maior ou menor. Essa vai ser mas assim, todos têm alguma probabilidade de provocar aborto. Aí, claro, a gente tem que entender o significado de probabilidade que eu vou explicar mais daqui a pouco. Tá bom. Como é que eles podem, então, provocar aborto? Então, agora a gente chegou a uma parte muito importante, eu peço para vocês tomarem atenção, eu vou tentar falar devagar, porque assim, eu acho que é essencial, aliás, eu acho que é uma negligência, quem usa a pílula para qualquer finalidade que seja, agora não estou aqui a avaliar qual é o fim, pode ser terapêutico ou pode ser até para tornar infecundo um ato conjugal, a mulher não saber o que é que acontece ao seu corpo, porque vai interferir em algo muito importante que é a minha fecundidade. Então não é pouca coisa. Está ligado à minha sexualidade, é constitutivo do meu próprio ser. Então a mulher deve saber o que é que acontece ao seu corpo, assim, é o mínimo que se pede. Então eu vou simplificar um pouquinho. Os principais modos de ação são 4, ok? Existem, no fundo são 6, mas os principais são 4, então eu vou reduzir a 4 para ser mais simples. O principal, portanto, os autores são praticamente unânimes em dizer que o principal modo de ação é para impedir a ovulação. Ou seja, num ciclo normal, a mulher, todos os meses, vai desenvolver o crescimento de uns folículos, que são umas bolinhas, entre aspas, que se encontram nos nossos ovários, e desses, um vai chamar-se o dominante, que é o que vai crescer, 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 e vai abandonar o ovário. Isso chama-se ovulação. Portanto, os anticonceptivos hormonais, eles vão, um dos modos de atuar é impedir que haja essa libertação de um óvulo do ovário. Esse é um dos modos. Agora, os anticonceptivos atualmente no mercado não conseguem isto a 100%. Nenhum deles consegue a 100%. Aliás, basta a gente ver a eficácia apresentada pelas empresas, nunca é de 100%. Mesmo que digam 99%, 98%, é porque isso significa que eles não conseguem impedir totalmente a ovulação. Por isso acontecem também algumas gravidezes indesejadas, não é? E aqui começa o nosso problema. Porque se estes mecanismos fossem eficazes, nós não precisávamos
de ter escrito num livro, nem a gente estar a fazer esta live, porque não ia sair nenhum óvulo, não ia haver o perigo de uma fecundação e por aí fora, né? E o perigo de aborto. Só que aqui começam os nossos problemas, ou seja, a ovulação não é totalmente impedida, significa que existe o perigo, entre aspas, que realmente se liberta um óvulo e ele venha a ser fecundado. Portanto, este é o primeiro modo de ação. O segundo modo de ação é, deixa eu mostrar aqui uma imagem. Estou a falar muito rápido? Às vezes sim. Agora aqui, ó, vou mostrar. Isso aqui quero fazer ver o que é o muco cervical, Útero, né? Muco cervical. que ele se forma no colo do útero. O que é que o muco cervical faz? Ele garante a sobrevivência dos espermatozoides no colo do útero, porque a vagina é muito ácida. Se não tivesse este muco, eles morreriam. Além de que ele ajuda a passagem dos espermatozoides para dentro do útero e depois os espermatozoides chegarem nos ovários, né? Nas trompas, digo. Nas trompas. O que é que acontece? Este muco cervical, ele muda a consistência dele em função dos hormônios no sangue da mulher. Então, o que é que acontece? Normalmente isto já acontece, mesmo sem pílula. Por exemplo, depois de eu ter uma ovulação, se eu não tiver a usar um método anticonceptivo, depois de eu ter uma ovulação, o que é que vai acontecer? O meu corpo vai se preparar, eventualmente, para uma gravidez. Então, o muco cervical forma uma barreira, porque vai ter que proteger o organismo para que o novo ser possa crescer. Então, o que é que acontece? Quando eu uso um anticonceptivo hormonal, vai provocar exatamente este efeito, que é o de tornar a textura, a consistência do muco, como que uma barreira. Muitas empresas alegam isso, né? Que a outra forma de ter esta ação anticonceptiva é mudando o muco, e é verdade, realmente, as publicações que nós lemos revelam isso, que existe realmente um efeito sobre o muco cervical, só que ele não é 100%, ok? Não é 100% como algumas empresas dizem que é, não é 100%. Ou seja, continua o nosso problema, ou seja, não impede a ovulação, e além do mais, o muco também não serve de barreira total. Continuamos preocupados, porque se houver uma fecundação... Não, porque aí o espermatozoide entraria e poderia... Exatamente. Fecundar. Pode entrar, portanto, e fecundar o óvulo. E agora, o terceiro mecanismo de ação é qual? Depois que um óvulo é fecundado, ele vai descer até o útero, ok? E acontece um processo que é o de nidação, que a senhora já mencionou, que é, ele anida, como que forma um ninho, entre aspas, no endométrio, que é a parede interna do útero. Só que esse endométrio ele tem que estar preparado para a chegada do embrião, porque vai servir de proteção e nutrição. Então ele precisa ter não só uma boa textura, uma boa superfície, como também uma espessura adequada. E embora os autores eles variam um pouco na opinião de quanto é que deve ser essa espessura, mas idealmente teria que ser superior a 7 milímetros. Idealmente assim. Se for inferior, existe o risco que o embrião não vai ficar no seu ninho e acontece o aborto, como a senhora mencionou. Então, o que é que aconteceu? Nos artigos que avaliaram o endométrio de mulheres que estavam a usar os anticonceptivos, viram que a espessura do endométrio era abaixo dos tais 7 milímetros, chegando a ter casos tipo de 3 milímetros, 5 milímetros. Então, é muito pouco provável que realmente haja anidação, então ocorre o tal aborto. Entendem? Então, a nossa preocupação comprova-se, não só não impede a ovulação, o espermatozoide vai passar e depois, se houver fecundação, o embrião não tem condições de nidar, né? E o quarto mecanismo vem ainda intensificar o problema, porque altera o movimento das trompas. O embrião, para chegar até o útero, e também para que os espermatozoides possam subir até às trompas, necessita do movimento das trompas, que chama-se movimentos peristálticos. E estes movimentos são alterados pelo uso da pílula. Então acontece que o embrião pode chegar ou demasiado atrasado ao útero, e portanto já não encontra o útero pronto, ou demasiado cedo. Então são tudo mecanismos que somam à probabilidade de aborto. E o que acontece é que com os atuais compostos, porque inicialmente as primeiras pílulas tinham concentrações muito elevadas, então tinham efeitos secundários muito graves, tromboses,
E então começaram-se a reduzir as doses dos compostos anticonceptivos, dos compostos hormonais, e foram mudando também o composto progestogénico. Eu sei que a gente escuta pílula de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, e chegámos até mesmo a desenvolver, o primeiro país que lançou no mercado a pílula só com progestogênio foi a França, em 1970. Então, nós temos esses compostos diferentes. Temos um que é composto com estrogênio e progesterona, que consegue um pouquinho melhor controlar a questão da ovulação, mas os que têm só progesterona conseguem muito menos. Além de que as doses, muitas delas são mais baixas. Temos casos de compostos progesterogénicos que só impedem que 50% da ovulação. Então, em 12 ciclos, 6 vão ter ovulação. Num ano vai ter 6 possibilidades de ovulação. É algo... não é insignificante, né? Não é insignificante. E isso deixa as pessoas preocupadas, né? Porque, afinal de contas, como que ela quer tratar uma doença que corre o risco de abortar bebês que podem terem sido concebidos? Como que uma pessoa vai usar esses métodos hormonais com a consciência tranquila, sabendo da probabilidade de provocar aborto? Pois é realmente de refletir e ponderar, não é? Isso é uma pergunta que a senhora fez? Não? Não foi só. Oi? Não, eu ia até fazer, porque chegaram, quando eu enviei as mensagens, quando enviamos, né, pelo Instagram mesmo, uma moça falou que, uma senhora, ela já é casada, não é uma moça agora, é uma senhora casada, ela falou que quando ela era jovem, bem jovenzinha, no início da menstruação, ela usou pílulas hormonais, né, anticoncepcionais hormonais, porque ela sentia muitas dores, muitas cólicas, e o fluxo dela era muito intenso. E aí ela começou a usar, né, foi ao ginecologista, ele prescreveu, ela começou a usar. Só que o que aconteceu? Diminuiu as cólicas, mas nem tanto, né? Ela ficou mais tendo que aprender a lidar com essas cólicas, né? Diminuiu e tudo. E depois, quando ela foi fazer novos exames, eu acho que ela já havia casado, quando ela foi fazer novos exames, descobriu que ela estava com uma endometriose e que provocou, que se alastrou, parece para os intestinos, que deu aderência, também foi para algum outro órgão lá. O que isso significava? Que ela não poderia ter filhos, nunca engravidar. Então, ela acredita piamente que foi o uso do anticoncepcional antes do casamento que trouxe enfermidades para ela. Então, um remédio que teria que curar ou tratar uma enfermidade provocou outra e até pior? Bom, irmã, eu não sei se os casos clínicos têm que ser acompanhados por um médico adequado. Eu não sou médica, mas da experiência que eu tenho quanto mais cedo se tratarem essas questões, mas com médico adequado, melhor, né? Então, existem médicos que realmente, alguns não consideram a pílula terapêutica, eu não vou discutir esse ponto, ok? Mas existem médicos que recomendam alternativas à pílula, então geralmente isso. Os centros que trabalham com métodos naturais, eles têm acesso a esses contactos, então o ideal é realmente procurar uma outra opção, sobretudo por causa do tema que nós estamos aqui a tratar, né? Da possibilidade de provocar um aborto. E claro que existem situações, o ideal, como eu ia dizer, o ideal é tratar logo, não deixar a coisa arrastar e tratar bem, começar a tratar bem, né? Não deixar arrastar, por exemplo, sobretudo nos casos de hemorragias severas, ter esse cuidado, não deixar piorar a situação, porque pode levar em anemia. Então, tratar o mais rápido possível, porque às vezes a pessoa tem medo de ir ao ginecologista, né? E às vezes quando vai já é muito tarde, quando se podia ter atuado mais cedo. Então, atuar o mais rapidamente possível e com a melhor opção, né? Então, tendo em conta esta nossa visão de que existe essa probabilidade de provocar aborto, então vamos tentar outra opção, né? Então, no caso, acho que seria até uma das perguntas, né? Como provocar, antes disso,
né, eu vou antecipar e depois eu volto na pergunta anterior. Então, há uma probabilidade alta, há uma probabilidade certa de que uma mulher que está tratando um problema de saúde com estes compostos, né, com esses anticonceptivos de última geração, sofrer um aborto? Ela não quer provocar, mas ela sofre, né? Sim, irmã, ora bem, eu vou mostrar aqui dados. Então, nós, como eu disse, nós recolhemos, aqui não sei se dá para ver essas fórmulas. Dá? Mal, Sim, né? Deu para ver. Então, nós com base então, nestes dados biológicos, recolhidos nas diferentes revistas, e usando esta fórmula, estas 4 fórmulas matemáticas que estão aqui, calculamos essa probabilidade. Eu vou explicar o significado desta probabilidade. Probabilidade é uma tendência. Okay? Se eu disser que um anticonceptivo X tem uma probabilidade de provocar um aborto ao fim de 1 ano, quer dizer que é uma tendência. Significa que pode acontecer ao fim do ano, mas significa que pode acontecer hoje ou nunca. Mas é uma tendência. Então, não é que vai efetivamente, é uma tendência, uma probabilidade. Então, como dizia João Paulo II no Evangelho Vitae, número 60, basta que exista apenas uma pequena probabilidade de provocar a risco uma vida para evitar qualquer ação que leve adiante essa possibilidade. Não é? Então, mesmo que seja uma probabilidade, nós temos que ter o devido cuidado, porque, como dizia ele, dentro de uma vida tudo é secundário. Então, na prática, nós calculamos, não sei se a senhora já vai querer saber a probabilidade mesma, ou se a senhora quer, no entretanto, fazer outras questões de aprofundamento. Bom, então, com base nestas fórmulas, nós calculamos a probabilidade para cada um dos principais tipos de compostos hormonais usados atualmente. E eu posso adiantar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Não dá para ver muita coisa não, né? Está embaçado, não está bem. Se a senhora lê, a gente acredita que a senhora está lendo corretamente. Então, a probabilidade, ela é maior, sobretudo nos compostos só com progesterona, pela razão que eu expliquei, porque não tem o componente do estrogênio que intensifica a capacidade de impedir a ovulação e também o endométrio vai ficar ainda mais instabilizado, porque o estrogênio é uma das capacidades que tem de estabilizar o endométrio. Então, no caso das minipílulas, como no caso da espiral com progesterona, que o mais conhecido é o Diumirena, como deixa-me só confirmar aqui, os implantes, ou eu não entendo nada. Os injetáveis, tudo tem muita progesterona ou tem menos progesterona? Portanto, tanto o implante como a minipílula oral, como o DIU, têm uma elevada probabilidade, que é pelo menos ao fim do ano. Existe o risco de realmente esse aborto acontecer. Então, não é uma coisa insignificativa, é uma coisa considerável. Claro que quem está a fazer um tratamento, a duração da utilização do anticonceptivo vai depender da duração do tratamento. Né? Mas eu imagino que haja tratamentos que pelo menos 1 ano a pessoa usa. E, por exemplo, a espiral com progesterona foi aprovado para ficar dentro do útero da mulher até 7 anos. Imagina, então, em 7 anos a senhora pode ter a probabilidade de ter 7 abortos. Agora, mas o espiral também é usado, irmã? O espiral também é usado para fins terapêuticos? Sim, o que tem um depósito, que é um depósito branquinho com progesterona. Você tinha colocado. Tem uma atuação local. Então a progesterona é liberada naquele local, tem uma atuação local. Só que assim, por exemplo, normalmente a progesterona só impede 50% da ovulação e com o passar dos anos impede ainda menos, porque vai tendo menos eficácia à medida que os anos vão passando. Vai diminuindo 50, 60. Agora, os compostos combinados que têm progesterona e estrogênio já apresentam uma probabilidade menor. E há compostos que realmente conseguem, por exemplo, evitar a ovulação a 90%. Mas lá está, ainda temos os 10% de probabilidade, entende? E ainda que seja uma probabilidade menor, é sempre um risco, porque é uma probabilidade, não é?
Pode não acontecer nunca, mas pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 10 anos, mesmo que a probabilidade seja 10 anos. Mas pode se antecipar e acontecer hoje. A partir do momento em que existe uma probabilidade, a pessoa fica a risco, não é? Então, mas tem muitas pessoas que falam assim, não é aborto não, porque afinal de contas é só um conjunto de células. Como provar que esse conjunto de células é uma vida, é um embrião aí? Então, pois é, o discurso é longo e a gente tem que o simplificar, mas eu queria mostrar aqui uma coisa. De facto, eu acho que dá para vocês verem, este é o aspecto de um embrião que acaba de nidar no endométrio. O endométrio é isso que vocês veem aí, a cor de rosa. E o que está aí, a amarelo, é o tal conjunto de células, que a gente olha e realmente parece só um conjunto de células, não é verdade? Mas não é só um conjunto de células, é um conjunto de células e uma alma, como eu sou um conjunto de células e uma alma, não é? Então, realmente, a pessoa olha e vê, isto aqui é um ser humano? Sim, é tão ser humano quanto eu. E nós, geralmente, usamos estatutos para provar se estamos ou não na presença de um ser. Se nós falarmos do ponto de vista biológico, então, estatuto biológico, este ser tem uma série de características que a biologia usa para justificar que é um novo ser. E eu devo, antes de mais, dizer que a maioria dos bons geneticistas e dos bons neonatólogos são unânimes em reconhecer que a partir do momento em que há a união do espermatozoide com o óvulo, estamos diante de um novo ser da espécie humana. É a ciência que o diz, ok? É a ciência depois é a ciência que o diz. Então quem nega, nega a ciência, é um facto, ok? Está tudo em potência aí para desenvolver depois, né? Mas já está tudo em potência ali. É como eu, por exemplo, nenhum ser humano vai conseguir manifestar todas as suas potencialidades. Eu tenho potencialidades que é difícil de poder manifestá-las todas, é a mesma coisa, né? Vai depender de tantas circunstâncias. Tem, por exemplo, uma característica que é uma novidade biológica. Portanto, este conjunto de células que nós vimos amarelo não é nem o pai, não é nem a mãe e não é um apêndice da mãe. É uma novidade. Não existiu nunca um ser com estas características e nunca existirá, porque tem um código genético único. Portanto, primeira coisa, novidade biológica. Depois é uma individualidade, ou seja, é um ser, um só ser, formado por partes organizadas. Não é como, por exemplo, as células cancerosas, que a gente vê que é um amorfo que cresce para todo o lado, né, sem direção. Não, nós estamos a falar de uma individualidade. Depois tem autonomia, porque o desenvolvimento dele não é a mãe que determina o desenvolvimento. Portanto, toda a divisão celular é comandada por ele, é comandada por aquela bolinha amarela que comanda o seu próprio desenvolvimento. Ele só pede à mãe, eu preciso disto, preciso daquilo, porque existe um diálogo biológico entre a mãe e o embrião. Depois existe uma especificidade, porque aquele código genético diz-me que é um ser humano, não é um mineral, não é uma pedra, não é uma planta, nem é uma zebra, é um ser humano. Né? Como muitos querem tratar. Sim, o código genético é específico, né? E também uma continuidade, ou seja, o que muda não é qualitativamente, mas quantitativamente. Eu começo com poucas células, depois vai aumentando o número de células. Portanto, a diferença entre eu, quando era aquela bolinha amarela, e eu agora, é só o número de células, porque era o mesmo ser. É a mesma coisa que a diferença entre mim agora e quando eu tinha 2 anos. É só uma questão quantitativa, não é qualitativa, é o mesmo ser. Então, estas características são fundamentais para dizer que estamos diante de um novo ser. Depois, do ponto de vista ontológico do próprio ser, né, a nossa doutrina ensina-nos que estamos diante de um ser vivo, está vivo, é da espécie humana, não pode não ser pessoa, quer dizer, não pode vir a ser pessoa uma coisa que já não seja. Então, estamos de facto diante de um novo ser. Então, irmã, antes da gente prosseguir, então é um ser vivo e a gente tem que preservar e cuidar, mesmo que a probabilidade seja, sei lá, né? Então, como a senhora já tinha dito inicialmente, vale a pena buscarmos tratamentos alternativos para até quem não tem vida sexual ativa, como eu, por exemplo. Depois que eu vi lá os efeitos colaterais do uso de um anticoncepcional para tentar controlar lá, sei lá, o excesso de fluxo ou a irregularidade da menstruação, eu prefiro buscar uma outra coisa. Não que eu tenho vida sexual ativa, mas porque eu acredito que aquelas
efeitos colaterais que estão lá na bula são terríveis. Né? Uma vez eu vou fazer assim, uma particularidade, né? Eu morava lá no Rio Grande do Sul e eu estava com esse problema de irregularidade do fluxo e tudo, estava me dando anemia, não era forte não, mas estava, né? Aí eu fui na médica e ela, lá da cidade de Porto Alegre, e ela foi e me receitou. Eu falei assim, será que naquela época eu não sei porque eu pedi para ela que fosse outro tipo de remédio. Ela falou assim, irmã, eu só trato com pílulas hormonais. Aí eu fui e comprei a pílula hormonal, né? E fui tomar. Só que quando eu tomei uma, porque quando eu li a bula, e lá falava que poderia causar embolia pulmonar, podia causar AVC, nem era deformidade no corpo, inchaço, varizes, essas coisas não. Essas coisas mais terríveis. E o pior, que eu fujo disso, né? Depressão, porque minha mãe é depressiva, né? Então, aí eu falei assim, gente, eu não vou tomar isso não. Aí aguentei mais um pouco, fui cuidando da anemia, né? Tomando muita vitamina C com folha verde e consegui estabilizar, né? Aí depois de novo, aí eu fui em outra outra ginecologista em Canoas, que era a cidade que a gente já estava morando. E falei para ela que eu não queria hormonal. E ela passou para mim ácido mefenâmico, que é para cólicas menstruais, e falou que era para eu usar durante os 3 primeiros dias no início, né, da menstruação. Queria diminuir o fluxo, além de tratar problema com cólica, eu nunca tive grave, né? Era mais a questão do fluxo. E até hoje eu uso isso. E que realmente controla. Então, mas foi o meu caso, porque ela fez todos os exames, mamografia, ultrassom, né, etc. E ela falou assim, não, irmão, seu problema de excesso de fluxo que te leva à anemia, você vai controlar aqui usando ácido mefenâmico. E depois no apostolado eu já encontrei pessoas, né, que foram fazer consultas com o médico e pedia que não fosse tratamento hormonal, né, porque já pessoas católicas, e foram vendo outras coisas, ovário policístico mesmo, lógico, né. A menina fez o tratamento direitinho, foi com aquele remédio para diabetes, que agora eu esqueci o nome. Metformina. E ela conseguiu tratar o ovário policístico dela com metformina. E agora, né, eu recém vim de um curso Cultura da Vida, que teve lá, então, um simpósio, um congresso, que já mostrou que além do próprio MOB, né, o método aquele que a gente costuma indicar para as pessoas espaçarem os filhos por necessidade grave, método Billings, né? Além tem o Creighton, que seria baseado, né, no método Billings lá, mas que depois também tem como até descobrir qual que é o hormônio que está ali desregulado e trata com hormônios naturais. Então, graças a Deus, está crescendo, né, os estudos de tratamentos alternativos ao uso de anticonceptivos. Então, nós, como pró-vidas católicos, né, eu acho que a gente tem que buscar, né? Sim, de facto, repare, irmã, o problema é a cultura formativa, né? Imagino que a maioria dos médicos segue aquilo que a faculdade ensina. Por exemplo, eu ano passado calhou em conversa falar com uma ginecóloga espanhola sobre a probabilidade da pílula, e ela é católica, da pílula provocar aborto, e foi, tipo, ela nunca tinha ouvido na vida. Nunca tinha ouvido na vida, entende? E ela disse, sim, vou ver. Eu deixei lá o estudo, só que ela não sabe português e inglês também não, mas eu deixei lá o seu. Não, a minha secretária vai ler, não sei se a secretária dela leu ou não. Então, acho que é uma questão realmente daquilo que eles recebem de formação na faculdade. Depois, claro, se um ou outro tem um percurso de vida que proporciona ter acesso a mais informações. Por exemplo, quando eu fui fazer o curso de Billings, do método Billings em Roma, eu lembro-me como se fosse hoje que participou nesse curso um médico ginecólogo, médico homem.
E estávamos a almoçar e eu perguntei, mas o senhor costuma recomendar a pílula às suas pacientes? E ele disse, sim, eu costumo, se é para fins terapêuticos, a igreja permite. Eu falei nessa probabilidade, mas o senhor não sabe que existe a probabilidade de provocar aborto. E na altura eu nem tinha feito a investigação. Ele disse, não sei se é. Ele olhou para mim como freira, né? O que é que a freira sabe? Eu sou ginecólogo, estudei medicina, o que é que essa freira sabe? Eu disse, pronto, eu deixei, né? Fazer o quê? Eu fiz a minha parte. Aí depois nós fomos para a aula, a aula foi com uma endocrinologista, que já faleceu, italiana, muito conhecida porque ela percorreu a Itália toda a falar dos problemas da pílula. E ele na aula perguntou-lhe, uma questão qualquer, olha, eu costumo recomendar a pílula para as minhas pacientes, para fins terapêuticos. Ela olha para ele com um olhar mortal e diz-lhe, a pílula nunca é terapêutica. Nós fizemos depois ela explicou, né? E aí ele entendeu, mas ele, quer dizer, eu não sabia, não tinha nem a menor ideia que realmente existiria essa possibilidade de provocar aborto, né? Então é uma questão formativa mesmo. Mas, por exemplo, quando eu estava a fazer o trabalho, para eu poder fazer a avaliação moral, uma das deixas era exatamente a possibilidade de haverem alternativas. Só que assim, eu precisava de realmente ter essa certeza das alternativas e que elas iriam funcionar, ok? Porque quando nós trabalhamos com ciência, temos que fazer a coisa certa, não é? Dizer, pode ser que funcione. Não, existe ou não existe alternativa? Funciona ou não funciona? Então eu falei com um ginecólogo e também com uma bióloga nutricionista. Ela é doutorada em novas tecnologias. E tanto esse ginecólogo, geralmente ele diz, olha, a minha primeira opção nunca é a pílula. Geralmente, a maioria dos problemas resolvem-se com uma boa dieta, porque a maioria das mulheres ou está acima do peso ou tem uma dieta totalmente errónea, sabe? É verdade. E isso é o ciclo. Então, ele diz, normalmente, a maioria dos problemas resolvem com uma boa dieta. Se não funciona a dieta, depois vai dependendo do caso, como o exemplo que a senhora deu, né? Ovários policísticos têm-se a metformina, porque geralmente ovários policísticos está relacionado com o excesso de carboidrato no sangue, portanto, há que regular os níveis de carboidrato no sangue. Tem essa opção, a metformina, mas também tem uma opção natural, que é o inositol, por exemplo. Eu queria só dizer uma coisa, ninguém vai tomar nada do que eu e a irmã estão a dizer sem ter um médico. Nós estamos só a colocar opções, porque isto é uma coisa séria. Depois tem, por exemplo, para as hemorragias também tem os anti-inflamatórios não esteroides, tem também piroxicam, tem casos mais específicos a transamina, que é para reduzir o fluxo de sangue, não é? Então tem várias opções. O ideal é sempre tratar o mais breve possível e baseado numa boa dieta, né? Como o seu caso, eu já estava com anemia, mas imagino que também a sua dieta não era a ideal, não é? Muitas vezes, às vezes, acontece o seguinte, como os médicos estão tão habituados a receitar a pílula, se aparece alguém com anemia e diz assim, mas o seu fluxo é forte, aí como a mulher não teve comparação com outra, diz que é forte, né? Está com anemia, diz que é forte, mas às vezes nem é forte, é um fluxo normal, forte é a partir de 80 mililitros. Não é assim tanta mulher que tenha essa probabilidade, não é? O problema é que realmente se nutre mal e não se alimenta com as fontes de ferro mais indicadas, aí claro, a hemoglobina baixa, né? Muitas pessoas também dizem assim, não, come beterraba ou come feijão, só que assim, o ferro de origem vegetal não é o mais indicado, porque ele é dificilmente absorvido. Então, o ferro de origem animal é melhor, com vitamina C, como a senhora disse. Então, às vezes, são realmente falta de conhecimento adequado que levam a situações extremas, que a pessoa já está com uma anemia forte, né? E podia-se evitar de uma forma muito mais simples, só que assim, lá está, a formação na faculdade é solução rápida e eficaz, pílula. Claro, nós também temos... Eu aqui para Goiás, eu tenho um ginecologista que não indica a revelia anticoncepcional. Então, se tiver alguém de Goiás e quiser saber, eu também conheci um rapaz que eu já conhecia, né, mas revi agora pelo WhatsApp, o Léo, lá do Rio Grande do Sul, e ele está à frente coordenando lá o método Billings. Ele também tem um nome de uma ginecologista em Minas Gerais, que também não prescreve a revelia, né, o anticonceptivo. E também eu mesmo, estando aqui em Goiás, né, nesse congresso que a gente fez de cultura da vida recente no Carnaval, conheci também outra ginecologista que não prescreve, 2, no Rio de Janeiro. Quem quiser pode me perguntar, depois eu dou um jeito de encontrar os contatos e passar, e também uma de São Paulo,
que além de tratar essas questões da possibilidade, né, de tratar suas enfermidades com tratamentos alternativos, né, ainda ajuda as pessoas que estão com problema, estão passando pelo drama da infertilidade, né, que é com a naprotecnologia. Não sei se o pessoal que está aqui, né, já viu falar. Mas então, irmã, antes da gente prosseguir, que já está terminando, eu queria só tocar em 2 assuntos aí que colocaram aqui nas perguntas, nos comentários. O primeiro comentário foi que está presente aquela moça que mandou o testemunho dela, que depois que ela se tratou, né, na adolescência e juventude com um anticoncepcional, que ela teve endometriose, teve nódulos, essas coisas todas, né? Mas depois ela conseguiu e tá até grávida hoje, né? Louvado seja Deus. Tá grávida hoje, né? Ela se tratou, depois está grávida hoje. Ela acha que foi o anticoncepcional que camuflou já a endometriose, que já estava já no início. Mas aí, como a senhora disse, nós não somos médicas, né? Não dá pra gente provar aqui por A mais B que foi realmente o anticoncepcional que ela usou, que isso causou. Agora, depois já teve outra pergunta, né? Que foi assim, usar anticoncepcional é pecado mortal? Aí a gente tem que, uma conversa, né? Se a pessoa sabe, se é com intenção realmente de provocar essa anticoncepção, né? E mesmo ela sabendo de tudo isso, ela continua usando, né? Sabendo, tendo plena consciência, plena vontade, aí a gente sabe que é um pecado mortal, né? Mas aí tem uma coisa que para saber aí tem que ser o padre, né? Nós não somos confessores aqui, mas o mínimo a gente sabe. E mãe, colocando dessa forma, não dá para a gente avaliar. Anticonceptivo é pecado mortal, não tem como eu avaliar isso, porque foi o início da nossa conversa. Anticoncepcional, para quê? Para que vai usar? Para tornar um ato infecundo? Para um tratamento da minha saúde? Para um aborto? São coisas distintas. Então, a pergunta tem que ser, se é um casal, né? A Humanevita fala especificamente disso. A Humanevita é destinada a matrimónio e regulação da natalidade, ok? Então, o LAV fala que por razões, se existirem razões económicas, psicológicas, que justifiquem espaçar os nascimentos, pode-se usar os métodos naturais, ok? Estamos a falar de um âmbito que é matrimónio, não estamos a falar de um casal de namorados que está a usar o anticonceptivo. A Humanevita não é para casal de namorados que está a usar o anticonceptivo. Estamos a falar de um matrimónio, ok? Agora, se o anticonceptivo for para a finalidade terapêutica, e isto é uma coisa que eu queria falar agora, né? Porque acho que uma das questões importantes é perguntar, tenho uma enfermidade de ovários policísticos, por exemplo, é lícito eu usar um anticoncepcional hormonal? Com base nestes resultados que nós temos hoje, atualmente, nesta investigação, se eu não tiver outra alternativa, vamos supor, não, vamos falar de um caso mais drástico, como por exemplo hemorragia severa, né? Há mulheres que deixam a situação chegar a um ponto tal que já está com uma anemia considerável, ok? Já está com algum risco, já está com uma hemoglobina, sei lá, de 8 para baixo. Já experimentei outras alternativas, ok? Mas vamos imaginar que eu já experimentei outras alternativas médicas que não resultaram e a minha vida corre risco. Neste caso, existe uma proporcionalidade, ou seja, se a minha vida está a risco, apesar de existir uma probabilidade que eu possa provocar um aborto com essa terapia, o médico aqui tem que salvar o que é salvável. E neste momento o que é para salvar é a vida da mulher. Então, nesse caso, é lícito eu usar um anticonceptivo. Se eu for sexualmente ativa, né, devo evitar, durante o tratamento, tentar ao máximo possível a abstenção, mas se o tratamento é longo, é uma coisa que não se pode pedir a um casal, entende? E é difícil usar os métodos, a identificação da ovulação, porque quando eu uso um anticonceptivo, vai modificar os indicadores biológicos. O meu muco cervical, que é aquilo que eu uso para identificar o período fértil, ele vai estar alterado. Então fica difícil eu identificar o período da ovulação. Então, ou seja, na vida real, que não é sempre ideal, na vida real, existem situações extremas, como esta, né? Uma pessoa que já está com uma anemia grave,
não consegue controlar a hemorragia, não deu certo as outras alternativas médicas, estou a colocar isto numa situação extrema, ok? É lícito eu usar, porque a minha vida está a risco. Então, é por isso que quando a gente faz uma avaliação moral, a gente tem que descrever muito bem as circunstâncias, a intenção, para que nós também não sejamos moralistas no sentido negativo, não é? A gente tem que avaliar as coisas em conformidade com aquilo que é a vida real também, não é? Por isso que é bom, né? Buscar se informar, se formar, ter direção espiritual, confessar-se com frequência. Porque se a gente cuida da nossa vida espiritual, da nossa vida de união com Deus, as portas vão se abrindo, a gente vai sabendo tudo. A gente mesmo sabe analisar. Né? A gente mesmo sabe analisar. Então, eu já fiz isso, deu certo? Não. Ah, mas isso aqui deu e não é uso de anticoncepcional. Então, eu vou ficar naquilo. Né? Então eu acho que depende muito da gente. A gente, enquanto Arca de Maria, está proporcionando essa live aqui para instigar as pessoas. Né? Muitos ali falam assim, eu sou de Anápolis, eu quero saber o nome de um ginecologista católico. Depois eu vou conversar com a irmã aqui e vou mandar o número do telefone do daqui de Goiânia, que é bem próximo, né? Para Anápolis. Provavelmente aqui em Anápolis também deva existir algum. Porque se a gente também não se preocupa com isso, né, é muita insensibilidade da nossa parte. Não é realmente viver uma vida católica. Né? Não, a irmã disse lá que se não tem outra alternativa, pode fazer o uso do anticoncepcional. Mas você já esgotou as alternativas? Não é mesmo? Então há casos e casos, né, irmã? E a gente volta essa responsabilidade, para a gente na nossa formação, não só intelectual, mas na nossa formação espiritual, no nosso crescimento, né, de vida de união com Deus, porque essa vida aqui vai passar. Essa vida aqui vai passar, mas enquanto a gente estiver vivendo nessa vida, a gente tem que viver ela apaixonadamente, né? Mas dentro da graça de Deus, né? Dentro da graça de Deus, apaixonadamente a gente tem que buscar a nossa vida, porque a nossa primeira vocação é a vocação à vida, então a gente tem que fazer tudo para a gente viver bem. Né? Mas isso viver bem também não quer dizer usar de todas as formas a revelia, né? Essas técnicas aí que podem realmente provocar aborto. Então, eu acho que a gente joga a bola de volta para a pessoa que perguntou, né? Usar anticonceptivo é pecado mortal? A pessoa mesmo analisar, para que é que eu estou usando? Né? Eu já esgotei as formas alternativas, né? Realmente eu tenho uma necessidade grave para poder eu buscar lá, colocar em prática aquilo. E eu tenho certeza também, né? A Humanevita, quando colocou aquilo ali, ela estava em cima de anticoncepcionais que não eram tão potencialmente abortivos como os de hoje, né? Sim, mas é assim, por isso que a gente teve o cuidado no início da live já de esclarecer o que é que a gente ia estar a tratar, não é? A gente ia estar a tratar com essa finalidade terapêutica, porque se a gente for tratar no âmbito de tornar infecundo o ato conjugal, nós temos que começar por explicar o que é o matrimónio primeiro, eu acho toda a live. Porque assim, eu não gosto de tratar destas questões superficialmente, entende? É pecado mortal? Vamos ao fundamento primeiro, porque aí coloca a vida cristã muito segundo a norma, a vida cristã é segundo a virtude, não é? Nós somos chamados a seguir o Cristo, não é só a norma em si, mas o horizonte de bem sem limites, então a gente tem que ir ao fundamento. Então eu não gosto de realmente fazer a análise da vida cristã segundo a norma, posso, não posso, não posso. A pergunta é, qual é o meu fim último? Para onde é que eu quero ir? Qual é o bem? E a partir daí a gente vai dando então sentido ao meu agir diário, né? Então, lá está. Se é para a gente falar num dia no âmbito do matrimónio, a gente fala, mas hoje a gente está falando de outra coisa, porque para falar no âmbito do matrimónio a gente tem que ir lá no Gênesis.
Então, e até mesmo para as pessoas que usam anticonceptivos para curar doenças e são casais, né? São pessoas casadas, no caso a mulher, né, que usa o anticonceptivo. Ter essa noção, né? Que tem possibilidade dela buscar tratamentos alternativos, que não tem como probabilidade causar abortos. Então, foi mais por isso que a gente insistiu no estudo, né? Não, e é importante, irmã, porque, por exemplo, muita gente não sabe, e às vezes as pessoas de boa índole vão se confessar. Por exemplo, a gente conhece uma moça que em Itália estava a fazer caminho de leigo na nossa comunidade. E ela nunca tinha usado hormônios durante toda a sua vida sexual, mas começou a ter, lá está, o problema que algumas mulheres têm, quando entram em pré-menopausa, hemorragias fortes. A primeira coisa que a médica recomendou foi a pílula. A consciência dela começou a ficar um pouquinho inquieta, porque era algo que ela nunca tinha feito durante a vida, mas pensou, não, isso é para fins terapêuticos, eu sei que a igreja permite, não é? Só que ela foi-se conversar com um sacerdote muito bom, um sacerdote nosso amigo muito bom, e ele disse que não tinha problema, mas precisamente porque ele não sabia, entende? Então, a importância de que realmente essa informação chegue ao maior número de pessoas, porque calhou, sei lá, há algum tempo atrás, eu por curiosidade entrei no YouTube e coloquei anticonceptivos e aborto. Então aparecem uns vídeos muito convincentes de que o anticonceptivo não provoca de maneira nenhum aborto, né? Mas sem citar nenhum artigo científico. Mas são tão convincentes que se a pessoa não tiver formação na área, vai estar convencida disso mesmo, né? Então há a importância realmente de nós irmos a fontes seguras. E hoje em dia se joga muito, quando se quer introduzir um conceito que não é aceitado, não é aceito facilmente na sociedade, muda-se o nome, né? A gente tem o exemplo do aborto, não é aborto, é IVG, interrupção voluntária da gravidez, que tira o foco do bebê para a mãe. Aí a coisa já passa melhor, né? Porque IVG já soa melhor do que aborto. Por exemplo, para vocês terem uma noção, em 1972, o Comitê Americano de Ginecologia decidiu fazer uma mudança de nome. Porquê? Estavam no âmbito de investigações de fertilização in vitro, que são, em vez da fertilização a ocorrer na trompa da mulher, ela ocorre num tubo de ensaio. Geralmente isto acontece quando os casais têm algum problema de infertilidade, então recorrem a estes métodos artificiais. E o que é que eles viram? Eu não posso dizer que um tubo de ensaio está grávido. Ninguém pode dizer que um tubo de ensaio está grávido, porque é efetivamente o que ia acontecer. Se a fecundação ia acontecer dentro de um tubo de ensaio, eu tinha que dizer que o tubo de ensaio está grávido. Era um problema. O que é que eles fizeram? Mudaram a nomenclatura. Decidiram, não, a partir de agora, gravidez, nós vamos chamar só a partir do momento em que o embrião já está anidado no endométrio. Tudo o que acontece antes é contracepção. Então, todo o meu diálogo que eu tive com vocês esta noite não é tido em consideração se eu usar a expressão que eu usei, aborto. Porque eles não consideram que é gravidez. Aborto é só depois da gravidez. Entende? Então, nós temos que ser espertos e o ideal é, na cultura contemporânea, usarmos uma linguagem que a cultura contemporânea possa entender, mas sem faltar com a verdade. Então, o ideal seria eu não dizer aborto, mas perda embrionária. Entende? Porque é uma perda embrionária, mas eu não, a gente entende, mas não posso usar aborto porque eles vão dizer, essa freira não sabe nada. Ao tempo mudou a nomenclatura, a gravidez é só a partir do momento em que já está no útero. Então, e os métodos, nós não vamos chamar, eles vão chamar que são contraceptivos, mas a gente chama contraceptivos interceptivos. A gente já entende, vai interceptar o embrião, então vai matá-lo. Então, para que a senhora entenda que realmente nós temos que nos formar bem para saber passar, conhecermos melhor a verdade e podê-la transmitir e partilhar com os demais, né? Só que realmente requer conhecimento, né? Requer estudo, requer ir às fontes realmente de confiança, porque, por exemplo, o que não falta hoje é contra-informação, né? Nas páginas da internet, no TikTok, no YouTube, passam-se vídeos muito convincentes. Se a pessoa não estiver bem informada, é enganada. Com a melhor das intenções, entende? A pessoa com a melhor das intenções vai à procura de se formar, mas bateu na porta errada, né?
Então, eu vou até lá em São Pedro, né, numa das cartas de Pedro, que a gente tem que estar sempre prontos para responder àqueles que nos indagam acerca da nossa fé. Então, se a gente acredita que a vida começa desde o início na concepção e termina com a sua morte natural, a gente tem que ir preenchendo esse conhecimento com mais e mais conhecimento daquilo que possa impedir a vida, né? Desde os anticonceptivos, quanto a questão da eutanásia, né? Então, voltando de novo, né? A gente está devolvendo para as pessoas que estão aí nos perguntando, devolvendo. Até que ponto você quer realmente amar a Deus? Até que ponto você se ama e ama o seu cônjuge? Né? Se você se ama, você vai buscar conhecer, né? Você vai buscar conhecer mais a sua fé, vai conhecer mais a moral católica, que não é um moralismo, né? A gente sempre fala que a vida cristã não é um encontro com um conjunto de regras, de leis e de normas. A vida cristã é um encontro com o Cristo, com uma pessoa. E quando esse encontro é verdadeiro, a gente vai querer saber em todos os âmbitos como a gente vai continuar em amizade com ele e crescer em amizade com ele, né? Então, irmã, aqui para terminar, né? Depois a gente entra em contato com o pessoal e entra em contato com a senhora se ficou alguma coisa sem responder, né? Aí a senhora manda por escrito e a gente manda para a pessoa, né? O que levou, então, a senhora a ter esse tema como tema da sua monografia? Que preocupação foi? Porque eu estou fazendo TCC agora, né? Que eu também estou estudando teologia e a primeira matéria do primeiro período é TCC. E lá fala que para escrever uma monografia, você tem que ter o tema, mas tem que ter um problema que você vai responder, e ao longo do tempo que você vai responder esse problema, vai gerar um fruto bom para a sociedade, que vai resolver problema na sociedade. Então eu pergunto para a senhora, o que levou a senhora a escolher esse tema aqui? Qual foi o problema? Emma, o problema bom, eu por natureza, sempre que possível, gosto de ter uma prova científica, ok? É mal de formação. Sempre que possível, eu gosto de ter prova científica. Eu já tinha escutado em palestras, a pílula provoca aborto escondido. Até né? por mim, né? Sim. Até de mim a senhora escutou, né? Só que sem explicações científicas. Sim, e eu escutava isso, né? Escutava e também vejo que existe muita muita informação sem nenhum fundamento científico, né? Sem nenhum fundamento científico. Isso me preocupava, né? Primeiro, eu gostava de ter essa certeza, comprovada cientificamente, então, e também que outros pudessem ter acesso a essa informação. Então foi o conjunto desses dois problemas que levou a iniciar esse trabalho, né? Depois tudo foi um conjunto de graças, porque eu posso dizer que realmente não foi fácil, porque eu tive que ler muitos artigos, chegar a acesso a esses artigos, porque também não é que a gente tenha acesso livre a todos os artigos, tive que pedir a pessoas para me conseguirem os artigos. Depois recebi artigos muito importantes, porque eu simplifiquei o livro, tá? Porque depois existem outras coisas que estão envolvidas no âmbito da avaliação dos anticonceptivos, mas eu não vou falar aqui porque depois fica muito complexo, então ficamos com o básico, aí no livro está tudo explicado. E eu recebi nas minhas mãos, por graças a Deus, realmente um artigo que foi fundamental, porque que veio realmente dar resposta a uma dúvida que eu tinha e que me estava a provocar muita inquietação e que eu não conseguia seguir adiante com isto tudo. Então, mas esse artigo que me veio dos Estados Unidos, então foi muita graça, né? No meio de tudo foi muita graça. Eu vi muito a presença da Santíssima Virgem, né? Logo ela, que foi aquela que protegeu a vida, né? Desde o início, né? E essencialmente foi por isso, né? Esses dois problemas. O meu inconformismo, que eu gosto sempre de ter provas, sempre que é possível, e realmente essa necessidade de partilhar com os outros a melhor informação possível, né? Dentro do possível. Eu puxando a farinha de novo, né? Uma das disciplinas que eu tenho agora é fé e razão.
na realidade, isso que a senhora fez foi buscar a razão da sua fé, né? Sim. Sempre essa questão de querer ter provas científicas é para provar que a nossa religião não é uma religião sentimentaloide. Pelo contrário, né? Toda a Humanae Vitae, ela foi escrita com base em muitos estudos científicos que uma equipe que foi lá determinada para isso trouxe lá, tanto é que Papa São Paulo VI sofreu muito, porque muitos não queriam a condenação, muitos dentro da igreja não queriam a condenação dos anticoncepcionais. Ele nunca mais escreveu numa encíclica, nunca mais, não conseguiu nunca mais porque perdeu a moralidade, né? Entre aspas, mas, por exemplo, numa matéria que nós estamos a ter agora foi muito interessante porque eu sabia um pouquinho da história por trás da Humanae Vitae, mas não sabia a fundo, né? E eu soube de coisas que realmente, meu Deus, foi muito doloroso para ele, né? E numa noite, né, ele estava na dúvida, o que é que faz, o que é que não faz, numa noite ele levantou-se e disse, eu tive uma inspiração. E foi quando ele assinou a Humanae Vitae e portanto, foi a graça do Espírito Santo, entende? Não obstante a maioria da comitiva votasse contra, ali realmente a infalibilidade em termos de moral funciona. Então a gente quer agradecer a irmã Lúcia, né, por essa disponibilidade, que a gente sabe que ela está estudando, né, e já vai vencer o horário dela aqui, e o meu também, que eu ainda tenho uma formação online para grupo de consagração, daqui eu ainda vou para lá, né, porque aqui ainda é cedo, né, a senhora não tem tempo para isso, mas eu tenho. Eu não quis, pelo contrário, eu convidei o pessoal do grupo de formação, porque depois essa live aqui vai servir para a gente trabalhar por, com, em, para Maria, lá no 8º capítulo, né. Então, eu queria agradecer muito a senhora, irmã, e com certeza a gente vai falar mais sobre esse assunto, principalmente dúvidas que ficaram aí pairando aí, né, pedidos aí de algumas explicações que não teve realmente como a gente responder agora, e também nem teria, porque a gente tem que ter um acompanhamento mais de perto, né? Quem é de Anápolis, eu me coloco aí à disposição para fazer essa ponte, vocês perguntam para mim o que eu não souber, lógico, eu não sei quase nada, eu vou perguntar para a irmã Lúcia, nesse âmbito, né? Então, eu queria agradecer a senhora, irmã, e convidar a senhora a rezarmos mais uma Ave Maria, né? Porque amanhã é a encarnação do Verbo, né? O mundo vai ser de novo, Rússia vai ser consagrada ao coração imaculado de Nossa Senhora, né? E essa cultura de morte tá aí, né? E essa consagração, essa renovação da consagração ao coração imaculado de Maria, da Rússia e dos males do comunismo, do ateísmo prático, né? Passa também por esse tema que a gente tratou hoje, né? Passa muito. Então, eu convido a rezarmos uma Ave Maria, né? Um minutinho. Eu queria agradecer a senhora também, que a senhora é muito ocupada, né? Foi um prazer estar aqui com a senhora aí, eu aqui, e Deus lhe pague por tudo. E eu convido cada um a fazer a sua parte, né? Eu tentei fazer a minha parte, agora vocês que escutaram, façam a vossa. Talvez a senhora, quem nos ouve, está com alguma enfermidade, está a usar uma pílula, talvez é o caso de reconsiderar, outra opção. Talvez não está enferma, mas conhece alguém que está enfermo que usa pílula, passar essa informação. Ou dar essa informação ao padre, os padres precisam ter esta informação, acesso à informação, os médicos, então, que cada um de vocês faça a vossa parte, né? Se cada um fizer a sua parte, então todos colaboramos com a Igreja, todos colaboramos para o bem de toda a humanidade, né? E muito obrigado a quem nos ouviu e Deus abençoe a todos. E quem vai ouvir depois, né? Porque vai para o YouTube e tem pessoas que entraram agora, vai rever a live. Então, essa Ave Maria aqui também é para todas essas pessoas que estiveram nos acompanhando e que vão se beneficiar, né, por meio até de terceiros, desse momento que a gente consagrou aqui a Nosso Senhor, consagrou a vida humana, consagrou no coração imaculado da Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Santa Mãe de Mãe. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Fica com Deus. Tchau. Tchau.